Olá! Bem-vindos ao Fronteiras da Saúde, o podcast do Núcleo do Combate ao Exercício Ilegal da Medicina, do CIMERS. Eu sou Bruna Tertuliano, diretora do CIMERS. Olá, eu sou Mônica Berg, diretora também aqui no CIMERS. Hoje nós vamos conversar com dois colegas, o Dr. Éder Berg e o Álvaro de Leôncio. Vamos lá, passando a palavra para os dois. Por favor, se apresentem. Olá, tudo bem a todos? Eu sou o Éder, então, diretor também aqui do CIMERS. Estou como diretor do núcleo acadêmico do CIMERS, o NAS, que faz o trote solidário e outras coisas. Estou coordenador, orientador da Liga de Saúde e Espiritualidade da Unicinos, onde eu sou professor também. Também estou professor na Pontifícia Universidade Católica, na PUC. Eu me chamo Álvaro de Leôncio, sou estudante de medicina do 10º semestre, sou atual presidente da Liga de Psiquiatria da PUC, membro da Liga de Saúde e Espiritualidade da PUC e também um grande atuante nessa temática de espiritualidade e saúde na medicina. Perfeito. Hoje nós vamos falar sobre espiritualidade na medicina. Então, vamos lá. Então, espiritualidade, essa palavra que traz um peso junto, né? Espiritualidade. O que ela significa para cada um de vocês? Tanto na vida pessoal quanto num contexto de saúde. Qual o significado? Acho que não só para mim, mas para a gente começar conceituando. É importante que a gente consiga separar as duas coisas e entender que são dois conceitos próximos, mas diferentes. Primeiro, espiritualidade, que é o macro e o tema da nossa conversa, que é uma forma de se comunicar com o divino, que é algo que tange e que dá sentido à vida, que dá propósito às coisas que a gente faz na vida. Esse é o conceito de espiritualidade. Religiosidade já é um conceito diferente, que é a prática estruturada da religião, de qualquer uma. Religiões cristãs, islamismo, espiritismo, religiões de matriz africana, todas elas vão ter suas práticas religiosas. Isso a gente chama religiosidade. Importante salientar que uma coisa não está desvinculada da outra e não está separada da outra. Então, espiritualidade, como que a gente se conecta com o divino. Religiosidade, as práticas associadas a isso. Respondendo à tua pergunta, como que a espiritualidade se materializa e como que a gente faz para desenvolver ela, talvez essa seja uma resposta boa para isso, é pensar que a vida é um pouco mais do que simplesmente existir. Que a existência da gente aqui, nesse momento em que a gente está, tem um propósito maior, tem um foco maior e tem um destino maior. E a gente conseguir entender qual é esse destino, eu acho que é uma das buscas, para mim, da espiritualidade. Eu acho que tu usou uma palavra que eu também ia utilizar, porque para mim, espiritualidade está para conteúdo, assim como religiosidade está para estrutura. A forma como a gente consegue manifestar aquilo que a gente acredita, consegue nos conectar com os sentimentos, com as experiências que não são tão visíveis, não são tão concretas e que a gente consegue tirar um valor humano a partir daquelas experiências, é o que pauta a minha vivência da minha espiritualidade. Eu já passei por muitos meios religiosos para poder viver diferentes perspectivas espirituais e quando eu vejo que outras pessoas também têm essa perspectiva mais fluida, não tão encaixotada, e até nesse contexto brasileiro, em que as pessoas têm o costume de praticar várias outras atividades espirituais dentro de diferentes contextos religiosos, eu acho que é algo bem comum da gente poder se apropriar de que espiritualidade é algo mais fluido, não tão encaixotável quanto religiosidade. Lindo. E por que falar sobre isso na medicina? Qual a importância disso para a medicina? Em termos de saúde, de conceituação, a espiritualidade ela entra dentro de um dos 4 grandes campos de saúde ou campos de bem-estar que a Organização Mundial da Saúde conceitua em 1988. Ou dimensões, talvez, do cuidado da saúde. A primeira dimensão seria a dimensão física, o corpo que a gente habita e as coisas estruturais que a gente tem. Segunda dimensão, a dimensão psicológica ou de saúde mental. Terceira dimensão, a dimensão social,
onde a gente mora, como que a gente se alimenta, do que estão constadas as nossas relações próximas. E a quarta dimensão do cuidado à saúde é a dimensão espiritual. Então, se a Organização Mundial da Saúde considera já a espiritualidade como uma das dimensões do cuidado à saúde, é fundamental que a pessoa que cuida de outras pessoas tenha essa noção de cuidar desta saúde também espiritual daqueles que a gente, tanto que é bem daqueles que a gente cuida. Até outra questão importante é o quanto a espiritualidade ela também permeia o nosso cotidiano, as nossas práticas, a nossa rotina, e o quanto isso pode ser utilizado como uma estratégia, muitas vezes, para melhorar o vínculo com o paciente, o vínculo com os colegas, a gente conseguir estabelecer estratégias que melhorem a adesão ao tratamento, ou poder entender o que daquele cuidado realmente está sendo vivido naquilo que não é visto. Dentro da experiência pessoal da pessoa, quando ela tem uma perspectiva de espiritualidade junto daquela prática de cuidado da saúde, cuidado de si mesmo, do seu bem-estar, o quanto isso não pode ser utilizado como uma estratégia junto da medicina e da espiritualidade. Bom, o Álvaro ainda não se formou, então essa pergunta é para o Éder. Por enquanto, né, Álvaro? Estamos quase Falta lá. pouco. Como a fé e a tua religiosidade e espiritualidade influenciam a tua prática como médico de família e como professor? Tu costuma perguntar para o paciente qual a espiritualidade, qual a linha que ele segue, qual a religião? Perfeito. Sim, a resposta é sim. E, na verdade, mais do que como, a questão é perguntar para o paciente ou saber do paciente qual é a importância deste quesito na sua vida. Na vida dele e na prática das coisas que ele faz. Existem 2 questionários que a gente pode utilizar na prática clínica, o FICA e o HOPE, são 2 acrósticos, que perguntam que fé que o paciente tem, qual é o FICA, né? Fé, interest, ou seja, o quanto que realmente essa fé está envolvida na vida dele. O C é... Comunidade, se ele participa de alguma prática religiosa ou não. E assessment, né? Que é a abordagem. O quanto que realmente, ou como que eu quero que abordar essa espiritualidade na vida do paciente. E o HOPE é outro acróstico também, que é o... não vou lembrar agora as letras por letras, mas também estrutura, formas de tu perguntar para o paciente como que ele encara a espiritualidade e quanto, na verdade, que o médico tem que levar essa espiritualidade em conta na hora de estabelecer aquelas práticas ou aquele processo terapêutico que está acontecendo na consulta. Perfeito. O grupo de espiritualidade da Unicinos, a Liga de Medicina e Espiritualidade, agora saúde e espiritualidade, né? Isso. Não Liga mais de espiritualidade e saúde. Não medicina exclusivamente. Qual que é o propósito desse grupo, né? Ele surgiu com qual propósito? E tu já notas algum impacto na vida desses alunos? Eles já refletem alguma coisa do que é debatido dentro da Liga? Esse grupo, essa liga, né, surgiu ali nos anos 2000, ou seja, perto da pandemia, um pouquinho antes da pandemia. Então, lembro com o Otávio, agora já formado pela Unicinos, que foi um dos grandes cabeças da nossa liga. Ela debatia e surgiu da necessidade da gente ver que a medicina tinha um pouco mais do que só prática, do que só valores de glicose dentro do normal, valores de pressão arterial abaixo do 12/8, que agora tem que ser 10/6, segundo os cardiologistas, né? Mas assim, a gente queria desenvolver um pouco mais essa questão de saúde e ver que saúde era um pouco mais do que a prática dura diária das nossas vidas. Então, a gente montou já nosso grupo, fez reuniões sistemáticas contando com a ajuda da nossa professora Edna. Ela faz meditações, inclusive ainda está acontecendo toda sexta-feira, lá no campus da Unicinos, a gente faz meditações guiadas com ela. A gente está conseguindo angariar bastante gente que consegue, um dos nossos objetivos é desacelerar. A faculdade, o Álvaro pode falar sobre a faculdade, está passando por isso. Já conversamos com o professor Weston sobre a quantidade de matéria e conteúdo que a gente tem na faculdade, que é muito. E que se a gente não aprende a desacelerar, às vezes, a faculdade pode te atropelar e pode passar por cima de ti e te deixar muito vulnerável a conseguir te defender, vamos dizer assim, ou passar por cima desse monte de matérias de formas que não são saudáveis. E ali, nessa liga, a gente consegue juntar pessoas que conseguem desacelerar juntos e que conseguem um propósito maior para suas vidas, inclusive durante o período de faculdade. Álvaro,
Tá quase se formando, né? Falta um aninho. E tá aí há tempos já envolvido na pastoral marista e, como tu mesmo falou, na Liga de Psiquiatria. Como essa espiritualidade, essa tua vivência, essa tua experiência mudou o Álvaro estudante, esse caminho durante a faculdade? E provavelmente o Álvaro médico. Acho que o primeiro ponto sempre começa com a gente mesmo. Para mim, essa capacidade de me conectar comigo mesmo, da minha espiritualidade, ter uma maior resiliência no processo de formação da medicina, que é muito árduo muitas vezes. Eu consegui perceber isso também nos outros, nos meus colegas, ver o quanto essa questão de uma falta de um propósito, uma falta de uma perspectiva maior para aguentar certas cargas, como fica mais tolerável, como fica mais bonito, inclusive, quando tu consegue desempenhar essa perspectiva espiritual nos processos emocionais, nos processos psicológicos. E pensando agora já no Álvaro como futuro médico, eu sinto que ter a capacidade de tu utilizar uma ferramenta para se aproximar de um paciente e poder fornecer um melhor serviço, um melhor cuidado, um melhor atendimento, é algo que contribuiu muito dentro da minha formação e tenho certeza vai continuar contribuindo muito dentro do meu desempenho, o grau de satisfação do paciente, o grau de intimidade e cuidado, muitas vezes, com o paciente, ele tende a melhorar quando eu abordo essas questões espirituais, que muitas vezes vêm como: tu tem alguma crença? Tu tem alguma coisa que acredita? Tem algo que te faça acordar com maior vontade de fazer alguma coisa? E nesse gancho, é nesse ponto que, enfim, eu estou na fase do internato, muitas vezes a gente consegue aplicar isso nos ambulatórios para vincular aquele paciente. E consegue, né? Tentamos, todos os dias a gente tenta. Tu tivesse uma experiência de voluntariado nos Estados Unidos, certo? Isso. O que te marcou nessa experiência? Conta um pouquinho pra gente. Olha, o que mais me marcou nessa experiência foi a capacidade dos seres humanos serem universalmente seres humanos. Eu fui para um lugar com uma cultura completamente diferente, lidei com um público completamente diferente. Eu fiz um voluntariado por um mês numa espécie de acampamento de verão para crianças. Então, eram diferentes grupos: crianças com câncer, crianças surdas, crianças em vulnerabilidade social, crianças maristas. Cada semana era uma rotatividade diferente e todas elas compartilhavam a mesma essência de ser criança. Todas elas compartilhavam algo que é muito natural e genuíno das crianças, que é essa curiosidade, essa paixão pela vida, essa intensidade. E isso diz muito também sobre o meu papel lá, que uma das atividades que eu fui realizar era de instrutor de meditação. Eu tenho essa capacitação de ser um instrutor de meditação, que foi que eu fiz lá com as crianças. Então, tu poder acompanhar o processo das crianças desenvolvendo essa habilidade, essa ferramenta e se dando conta do quão intenso é esse processo, foi a coisa que mais marcou, assim, aquele brilho no olhar das crianças que não importa onde tu esteja, são crianças. Que joia. Que lindo. O paciente muitas vezes traz essa questão de espiritualidade, às vezes a gente pergunta, mas como abordar isso sem ultrapassar um limite entre o paciente e também sem ignorar a dimensão que a espiritualidade traz na vida desse paciente? Bela pergunta. Acho que o condutor de qualquer consulta, especialmente acho que dentro da medicina de família, é o paciente e ele é o protagonista naquele momento. Então, a gente pergunta para o paciente se como eu disse, a espiritualidade faz diferença na vida do paciente e não tem que ter tabu ou receio ou medo de perguntar para ele o quanto que tu queres entrar nesse assunto. E aí a gente, na medicina de família, usa uma outra ferramenta espetacular que é a longitudinalidade, que às vezes tu ouve do paciente: hoje não, mas na próxima consulta talvez eu queira conversar isso contigo. Então, a gente pode plantar sementes, digamos, dessa espiritualidade, ou dessas questões que trazem sentido e motivação para a vida numa consulta ali, e deixa aquela coisa provocando: não, a gente vai desenvolver isso semana que vem, ou na nossa próxima consulta.
E tu falou uma palavra importante que a gente não pode ignorar simplesmente. Eu acho que na ciência a gente teve um momento mais, falando em espiritualidade e religiosidade, meio São Tomé, assim, na ciência, onde a própria espiritualidade como se era ou tratada na questão da psiquiatria, ou tratada como bruxaria ou feitiçaria. Só se acreditava naquilo que pudesse ser efetivamente materializado. E cada vez mais estudos estão vindo. Ronald Koenig é um grande pesquisador, tem um monte de publicação, mas tem alguns brasileiros também, Alfonso Almeida, que falam que tu não consegue ignorar medicamente que a espiritualidade faz parte do contexto de saúde da pessoa. Então, ignorar, tu falou uma palavra muito boa, é impossível. Tu não tem como ignorar essa espiritualidade, mas tem que tratá-la sempre com muito respeito. E aí a questão a gente fala em conflito de interesse cada vez que a gente for falar em alguma coisa. Então, tu, como médico, cuidador daquela pessoa, tem que estar ciente que o teu papel naquele momento é cuidar daquela pessoa, incluindo a dimensão espiritual daquela pessoa, mas não impondo a tua visão sobre espiritualidade ou religiosidade para aquele paciente. Estar aberto, mas cuidar para não impor nada naquele momento. Inclusive, a Associação Brasileira de Psiquiatria, em 2023, ela lançou um guideline, uma diretriz de como isso pode ser feito, como a gente pode abordar e fazer uma anamnese espiritual com o paciente a partir de um ponto de vista, que nem tu comentou, centrado no paciente. Então, quando o paciente nos traz essas informações e há um espaço para se perguntar sobre, não impondo ou colocando as nossas perspectivas naquilo, mas sim tentando identificar como aquilo faz sentido para o paciente, como aquilo é utilizável dentro da consulta para melhorar o atendimento e o cuidado do paciente, isso é um dos principais guias dentro dessa diretriz. Sem falar de questões que eles também comentam sobre como diferenciar quando a espiritualidade ou a religiosidade pode estar tendo um papel negativo na vida daquele paciente, quando está relacionado a sentimentos de culpa, de medo, de desistência. Então, eles deixam bem claro que a espiritualidade é uma área que tem muito espaço para ser utilizada como ferramenta de cuidado. E nessa ferramenta de cuidado, tem espaço para ela e como ela funciona para influenciar a adesão dos tratamentos dos pacientes? Fala um pouquinho sobre isso. O que tem de estudos, de novo, científicos, sobre é que pacientes com espiritualidade bem desenvolvida tendem a ter melhor adesão aos tratamentos farmacológicos, melhor recuperação e internação prolongada em hospital, melhor recebimento de notícias difíceis, seja ela terminalidade da vida, seja um diagnóstico difícil. Então, pessoas com espiritualidade bem desenvolvida tendem a ter melhores desfechos clínicos, inclusive. É uma das razões pelas quais a gente estuda isso. Então, não que a gente vá influenciar o paciente ou induzir de novo o paciente a uma espiritualidade, mas talvez, de novo, lançar a semente e provocar o paciente sobre questões de sentido da vida e sobre como que ele se conecta com aquilo que transcende um pouco a dura e fria matéria, pode fazer com que ele ressignifique a sua vida e talvez com isso leve a melhores desfechos e melhores tratamentos e adesão ao que a gente propõe para o paciente. Até na própria relação médico-paciente. Tem outros estudos que mostram que o grau de satisfação da consulta, o grau de satisfação daquele atendimento e até o próprio desempenho do paciente com o seu tratamento, ele está mais vinculado em pacientes que têm uma espiritualidade mais desenvolvida e quando o paciente tem esse recurso, eu gosto de falar como se fosse um recurso aproveitável, quando ele já tem essa questão que pode ser aproveitada na consulta, isso é um recurso muito importante para ser utilizado e não ignorado. É uma oportunidade de melhorar ainda mais o quanto aquele paciente está disposto a investir na sua própria saúde. Perfeito. E vocês percebem resistência ou tabu em relação a colegas ou até próprio paciente? Vou falar do ponto de vista acadêmico primeiro. A maior parte dos estudantes não tem esse interesse ou essa abertura a olhar para a espiritualidade como uma ferramenta, como uma oportunidade. Eles olham como se fosse um adereço, como se fosse um extra, aquela nota de rodapé que a gente precisa falar sobre. E
geralmente quando a gente fala do contexto de saúde, a espiritualidade geralmente é falada por último. É sempre o ser biopsicossocial, e a espiritualidade é aquele anexo que a gente não tem tanta prática de falar sobre. E eu vejo que é uma capacidade a ser desenvolvida ainda pelos estudantes num geral, porque, de novo, é mais uma forma de melhorar o atendimento, é mais uma forma de cuidar da saúde, é mais uma forma da gente mesmo criar um contexto de bem-estar que muitas vezes é deixado de lado por outras prioridades. Tudo que a gente não conhece, a gente ou tem medo, ou tem raiva, ou chacota, ou briga, ou nega. Então, tu falasse sobre resistência. Então, quando a resposta para isso talvez seja, depende em que contexto que essa espiritualidade aparece como resistência. Se for num happy hour cheio de médicos especialistas focais e muito cientificistas e trouxermos esse aspecto religioso, vai gerar risadas e o que tu tá pensando, onde é que tu foi fazer. Mas se tu conversar sozinho numa sala com essa pessoa e trouxer aspectos espirituais, não te duvido que lágrimas corram. Então, assim, é diferente o contexto. Eu acho que são dois contextos diferentes que tu traz essa questão da resistência. É muito bom tu falar sobre isso. De que para o grande grupo e para atuar de uma forma cientificista, se nega ou se faz piada ou etc e tal. Mas geralmente isso esconde talvez um pouquinho de resistência por desconhecer e não ter a sua própria espiritualidade bem desenvolvida. Na docência, de novo pro Éder, na docência, que estratégias que tu enxergas para integrar a espiritualidade de forma ética, de forma respeitosa no ensino médico? Acho que, primeiro, apresentar os conceitos, isso para um grande grupo, acho que isso se presta muito bem, a gente mostra, como a gente está fazendo aqui um pouco, especificar conceitos e trazer essa coisa mais de conhecimento e conteúdo, mas não adianta, para tu ensinar isso na prática, tem que ser no ambulatório sozinho com o paciente, tu tem que acompanhar o paciente de pouco a pouco, um a um, porque não tem formas, eu acho, de ensinar isso que não seja literalmente praticando individualmente essa questão. E me diz uma coisa, o que vocês diriam para um profissional da saúde, um jovem médico, ou não um jovem, né? Ou um estudante, que ainda tem medo de tocar nesse assunto com o paciente ou frente aos seus? Eu diria que não é questão de se, é questão de quando esse momento vai aparecer, em que a oportunidade de tu melhorar um desfecho do teu paciente, ela vai estar vinculada a uma questão espiritual. Muitas vezes, principalmente na área da saúde mental, os pacientes trazem que a única coisa que me salva é Deus. A única coisa que me salva ou que me mantém vivo é esse contexto religioso. E tu não falar sobre isso, não reconhecer aquilo, não trazer um reforço positivo naquilo, é um péssimo jeito de tu manter essa relação de cuidado com o paciente. Então, tu saber que estruturalmente, tu falar sobre isso vai trazer impactos positivos para o teu paciente, para a tua consulta, para a tua prática, eu acho que é algo que tem que ser reforçado até se tornar óbvio. A gente precisa aprender a ficar confortável a falar sobre coisas que não dizem respeito a gente mesmo. A espiritualidade do paciente é, de novo, um recurso a ser aproveitado. Então, quando a gente não fala sobre isso, a gente está deixando de aproveitar uma capacidade, um potencial de melhorar algo. Tem alguma história que vocês gostariam de compartilhar? De algum paciente? Eu conto uma bem rápida. Não é rápida, mas é interessante. Na Unicinos, quando no ambulatório a gente fazia lá, isso anos de 2000 e antes pandemia, 19, que estava recém começando, vi uma paciente que tinha uma queixa de uma lesão de pele, na verdade, que ela tinha na coxa, mas ela veio vestida com uma saia comprida, com o cabelo comprido, com alguns fenótipos, vamos falar medicamente falando, alguns estereótipos, talvez essa seja a palavra, mas não seja a melhor palavra, que definiriam que ela provavelmente teria alguma prática religiosa associada, né? E ela fala sobre um passado bastante difícil de 4 filhos com pais diferentes, abandono dos estudos, mas na consulta ali, aquele momento,
ela se mostrou centrada e comunicativa e de bem com a vida, digamos assim. E aí estava eu e mais 4 ou 5 alunos junto comigo e falaram assim... E aí, o momento da consulta, em que momento a religião, a espiritualidade entrou na tua vida? Os alunos me olharam com aquela cara, mas da onde essa pergunta? Como é que tu pode... Não, eu me converti há não sei quanto tempo atrás, a partir dali eu frequentei a igreja, estou com um marido que é dentro da igreja, ele ajuda na música da igreja, os meus 3 filhos estão comigo, vão na escola dominical, frequentam agora a escola, então a vida dela, a partir de uma espiritualidade, religiosidade, esses conceitos de novo se multiplicam, acertou a vida dela. E mas professor, como é que tu te deu conta? Por que tu perguntou isso, etc e tal? Eu falei, vocês têm que estar atentos a os tudo detalhes. Na consulta de vocês, nos detalhes. Eu tenho também uma história mais rápida. Eu uma vez estava num ambulatório de oncologia, talvez, ou urologia, e tinha um paciente que ele foi para comentar que ele não ia mais tomar o remédio. Ele não... Tava dizendo, eu vim mais para dizer que não tem mais como eu continuar esse tratamento, a hora que Deus quiser me levar, Ele vai me levar, e Deus sabe o que está fazendo. E eu entendi que aquele seria o gancho de eu tentar trazer o argumento dele para ele de uma maneira que pudesse cuidar dele. E eu comecei a falar sobre estudo, sobre medicina, e perguntei assim, tu acha que Deus ajuda os estudantes de medicina? Ele, sim, é Deus que guia. E tu acha que os estudantes, então, estão a serviço de Deus? Estão a serviço de Deus. Então quer dizer que eu cuidar aqui do senhor é a vontade de Deus. Aí ele parou. E aí nisso eu fui indo. No final da consulta ele... não, mas acho que dá para ir mais um pouco, né? Legal. Querido. Bom, para finalizar essa conversa que tá ótima aqui, nossa... aqui no Fronteiras da Saúde a gente tem um segundo propósito. Tem um primeiro propósito dessa parte educativa e tem um segundo de incentivar não só as boas informações, mas também as boas leituras. Então, a gente sempre solicita para os nossos convidados uma indicação de algum livro que tem significado no assunto aqui, na espiritualidade, mas também daqui a pouco na formação ou mesmo na parte de vida, de trabalho. Eu começo. Esse livro até veio junto o livro em si, Ikigai. Ele é um termo japonês que me foi introduzido pelo professor Emílio Moriguchi, filho do grande Yukio Moriguchi, hoje no Hospital de Clínicas, e pai da Carol, que foi nossa aluna da PUC já formada. Então, ele deu uma palestra para nós exatamente sobre espiritualidade. A partir dali, conheci esse conceito do Ikigai, que seria o propósito maior, assim, que é a junção de, agora tu me ajuda, 4 coisas. Naquilo que você é bom, naquilo que você gosta, naquilo que você pode ganhar dinheiro com isso e naquilo que torna o mundo um lugar melhor, algo parecido com isso. Então, se você consegue achar essas 4 coisas numa só, você achou o seu Ikigai, que é o foco e o motivo de vida. Então, é muito interessante e traz realmente propósito à vida, que é um pouco do que a gente conversou aqui. Eu tenho 2 indicações. Uma é do Malone Rodrigues, da editora PUC. Se chama Meditação Slow, que na verdade é um grande movimento de desacelerar para poder viver uma vida com bem-estar mais adequado dentro das práticas do nosso cotidiano e dentro daquilo que é cabível no nosso meio de vida. E a outra é Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, que é um livro excepcional de uma pessoa histórica que traz a força da espiritualidade como um motor para passar por qualquer problema na vida. E a história, rapidamente, desse sobrevivente, ele conseguiu sobreviver a um campo de concentração na época do contexto nazifascismo, e ele relata como a espiritualidade dele e como essa busca de sentido, busca de perspectiva, o contato com algo transcendente realmente mudou a vida dele a ponto de salvar ele. E é um livro que é muito emocionante, eu indico para todo mundo. Que legal. Que legal. E para dar sequência a essa corrente de livros, a indicação que nós recebemos em um outro episódio é o nosso presente, nossa lembrança para vocês. Muito obrigado. Eu que agradeço. Morte é um dia que vale a pena viver, da Ana Cláudia Quintana Arantes, falando sobre espiritualidade, inclusive é um dos grandes expoentes que a gente fala também a sobre Nath, isso. tua aluna, que
Obrigado, indicação. excelente livro. Obrigado. Quero agradecer vocês e quero dizer também que eu estou extremamente satisfeita e orgulhosa com esse episódio. Então, o Éder, meu mentor, meu mestre, o responsável por eu ter virado uma médica de família e por metade do meu caminho. O Álvaro, meu doutorando. É tão bonito ver 2 expoentes da minha vida falando tão bem, um assunto tão delicado e com tanto conteúdo. Muito obrigada por aceitarem participar. Foi um prazer. E para vocês, continuem ligados e acompanhando Fronteiras da Saúde para qualquer novidade e acompanhamento das Nossas fronteiras, das né? nossas fronteiras. Acompanhe as beiradas. redes sociais do CIMERS.